Olá, sou Rosane Sampaio, bióloga e atualmente faço mestrado em Recursos Genéticos Vegetais na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O trabalho na temática de Fisiologia Vegetal tem como título O efeito do glicerol na tolerância ao déficit hídrico em feijão comum, Physeolus vulgaris, que tem como autores eu, Rosane Sampaio, André Luiz, Denilson Santana, Eliseu Bezerra e Bárbara Caliani. O feijão comum tem grande importância no cenário nacional, estando presente na alimentação diária dos brasileiros. Entretanto, as recorrentes mudanças climáticas têm impactado negativamente essa cultura, especialmente em regiões mais suscetíveis à seca, como é a região nordeste do Brasil. Dentre os efeitos, para mitigar os efeitos do estresse hídrico, destaca-se o uso do glicerol. Estudos apontam que o glicerol tem a capacidade de proteger as plantas contra espécies reativas de oxigênio. Com isso, tivemos o objetivo de avaliar o efeito do glicerol como agente mitigador do déficit hídrico em feijão comum por meio da análise do crescimento e desenvolvimento das plantas. O estudo foi realizado em casa de vegetação da Fazenda Experimental da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Cruz das Almas, Bahia. Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado e esquema fatorial 2x3, sendo o primeiro fator a irrigação, o manejo com ou sem irrigação, e o segundo fator, o glicerol, nas concentrações 0, que é o controle, 3 e 5%. Os tratamentos foram aplicados aos 39 e 47 dias após a semeadura, e ao final do experimento avaliou-se a altura das plantas, comprimento das folhas, número de folhas, largura das folhas, diâmetro do caule, comprimento da raiz, massa seca da parte aérea, massa seca da raiz e massa seca total. Os dados foram posteriormente avaliados na análise de variância. O primeiro fator adotou-se o teste F e o segundo fator, que é o glicerol, adotou-se o teste de Tukey. Posteriormente foram elaborados gráficos box plot e em todas as análises adotou-se o nível de 5% de significância. Como resultados, podemos observar que o fator irrigação para as variáveis altura de plantas e número de folhas houve efeito significativo. Observou-se também efeito significativo para o fator glicerol, para as variáveis massa seca da parte aérea e massa seca total. O coeficiente de variação variou de 16,32 a 31,96. Para os tratamentos manejo de irrigação, houve diferenças significativas, como foi mencionado, para a altura de plantas e massa seca total, tendo a maior média, o tratamento com irrigação. Destaca-se também que a interação entre glicerol e irrigação não foi significativa. Voltando para os tratamentos com diferentes concentrações de glicerol, houve diferenças significativas para a massa seca da parte aérea e massa seca total, sendo o tratamento controle tendo a maior média em relação aos outros tratamentos. Nos gráficos box plot, verificou-se maior dispersão dos dados para variáveis comprimento da folha, número de folhas e massa seca total, para os tratamentos com irrigação. Respectivamente, no tratamento controle, no glicerol 3% e 5%. Já outros dados, podemos verificar que houve variabilidade para as variáveis comprimento da raiz, massa seca da parte aérea, e massa seca da raiz nos tratamentos 3, 0 e 5%. As concentrações elevadas de glicerol podem ser tóxicas para as plantas. Com isso, o glicerol nas concentrações avaliadas não foram capazes de atenuar os efeitos do déficit hídrico nas plantas não irrigadas. Entretanto, é necessário realizar outros estudos com maior número de unidades experimentais, repetições por tratamento, aumentar o número de variáveis morfológicas e avaliar as outras concentrações de glicerol, para verificar o efeito do glicerol no déficit hídrico, se tem algum efeito positivo. Essas são as nossas referências e muito obrigada.